Fala galera do Growth Expert, Luiz Salles na área, treinador aqui da Growth. E hoje eu vim aqui para vocês dar uma dica sensacional. Top 5 exercícios de glúteo, focando em que região? O famoso glúteo gota. Vocês têm como exemplo a nossa diva, 3 vezes Miss Olímpia, Franciele, que é campeã do Olímpia e tem uma gota impecável. E para quem não entende mais ou menos o que é esse glúteo gota, nada mais é do que essa região aqui do glúteo máximo, na porção mais baixa, que quando você olha na visão de costas, forma literalmente uma gota. E hoje eu tô aqui para ensinar vocês quais são os 5 melhores exercícios para você atingir essa região, melhorar o seu glúteo e criar esse aspecto gota. Mas, antes de tudo, é importante dizer que para que você consiga criar esse visual do glúteo gota, você precisa estar com um percentual de gordura mais baixo, você precisa desenvolver o volume do seu glúteo. Então essa é uma dica que você vai utilizar a partir do momento que você já tiver com o seu físico um pouco mais avançado. Mas são exercícios que vão trabalhar muito essa região e vão te ajudar a conquistar de fato esse glúteo gota. Então não perde e vamos ver junto. E quando a gente fala de glúteo, o exercício que você não pode deixar de fazer é a famosa elevação pélvica. A gente está aqui com a Fê e eu vou mostrar para vocês a execução da elevação pélvica. É um exercício que trabalha o glúteo máximo como um todo, mas a maior ênfase está na região mais baixa, que é justamente a região que a gente trabalha do glúteo máximo para formar a gota. Características desse movimento: isolado de glúteo, ou seja, você não tem o trabalho de coxas nesse exercício, apenas o seu glúteo e a possibilidade de colocar muita intensidade. Esse é um dos únicos exercícios isolados de glúteo que você consegue colocar muita intensidade. E a intensidade alta somada a um volume mais alto de treino faz com que o seu glúteo desenvolva como nunca. Por isso que esse é um dos melhores exercícios de glúteo. Vamos ver a execução. Vamos agora para o passo a passo dos exercícios. Você deixa a sua perna esticada e aí você vai recuar um dos pés até que o calcanhar chegue na linha do joelho oposto. Isso vai garantir que você esteja na posição correta dos pés, formando 90 graus de flexão no joelho. Essa é a posição no qual você consegue a melhor execução possível. Segundo passo, você dá uma leve rotação dos joelhos para fora e abre aqui, ó. Isso a gente faz para que a gente ganhe um pouquinho a mais de ativação no glúteo. Encosta o quadril lá no banco. A gente pode fazer ou com o olhar fixo à frente ou com a cabeça acompanhando o tronco. A gente chama de método concha ou o método dobradiça, mas a gente vai fazer da forma sempre que for mais confortável para você. Se você achar que olhar para frente fixo é mais confortável, você faz assim, senão você faz acompanhando. Destravou, olhou fixo para frente, desceu completo, mexeu daqui para baixo e sobe. Aperta o glúteo em cima, desce até o final. Importante, sempre faça a amplitude máxima do movimento, ou seja, tente levar o seu glúteo como se você fosse tocar no solo ao fazer a elevação. Subiu, você sobe até o seu quadril alinhar com o tronco. Controla a descida, explode a subida e aperta. Mais 3, 2, 1. Perfeito. Então vocês viram aí o nosso primeiro exercício desse top 5. Bora ver o próximo. Segundo exercício, agachamento búlgaro. Para construir o glúteo, a gente precisa trabalhar o glúteo no máximo de alongamento dele. Então a gente precisa trabalhar com amplitude de movimento. Além disso, a gente precisa que a fase mais difícil do exercício esteja justamente coincidindo com a posição no qual o glúteo esteja mais alongado. O agachamento búlgaro, ele conecta essas características, transformando um exercício excelente para essa região do glúteo máximo na porção mais baixa, ou seja, lá embaixo no movimento do búlgaro, onde o glúteo está alongado, é a fase mais difícil do movimento. Isso cria o melhor ambiente possível para a gente construir esse glúteo gota. Então vamos ver a execução do agachamento búlgaro, fazendo a execução de um jeito que pega mais glúteos, porque a gente pode fazer de um jeito que trabalha um pouco mais a coxa, mas não é o que a gente quer nessa execução. Simbora ver. A primeira dica é: sente no banco, jogue o pé lá na frente e você vai saber exatamente a distância que você tem que estar do banco. Subiu, posiciona o pé lá atrás, o peso você já deixa, ó, na linha dos seus pés. Por quê? Eu preciso que esse peso esteja, durante a execução, alinhado com a ponta do pé, para a gente criar o que a gente chama de braço de alavanca maior, para o glúteo ter que fazer mais força do que o seu quadríceps. Simbora, desceu. Outro fator importante, a inclinação do tronco. Se você fizer com o tronco mais reto, a gente tem um trabalho maior do quadríceps. Se a gente inclinar, o trabalho fica maior para o glúteo. Subiu. Você desce buscando o máximo de amplitude indo para trás, parou, sobe até fazer a extensão do quadril e do joelho.
Parou. Desceu. Percebam como aqui embaixo o glúteo está no máximo de alongamento e a gente consegue fazer um trabalho excelente, tanto de alongamento como de contração do glúteo máximo. 3. Mantendo sempre o tronco inclinado e os halteres próximos à linha do pé. 2. 1. Boa. Próximo exercício. Terceiro exercício, os movimentos de deadlift, todos eles são muito bons para trabalhar glúteo. Por quê? Novamente, combina o que eu falei para vocês. O glúteo é alongado na fase mais difícil do movimento, ou seja, lá embaixo, como é no deadlift. Mas existe os estudos mostrando que o RDL é um dos exercícios que mais ativam o glúteo ao máximo, principalmente se a gente puder colocar, por exemplo, um step, aumenta ainda mais a ativação, mas o step já fica um pouco mais avançado, porque você vai precisar ter muita flexibilidade da cadeia posterior, ou seja, da sua panturrilha, dos seus posteriores, do seu glúteo e até mesmo da sua lombar, para que você consiga fazer. Então vamos fazer a maneira tradicional, que já é o suficiente para você fazer uma boa ativação. Primeiro, todo terra que você for utilizar, se você não tiver anilhas grandes na sua academia como essas, e você for utilizar aquelas menores, ou até porque você não aguenta colocar ainda 10, 20 quilos, você vai precisar colocar um step embaixo. Para quê? Para que quando você esteja treinando, a barra esteja na altura da sua canela. Isso ajuda você a sair do chão com mais facilidade. Mas vamos lá, cola a canela na barra, coloca as mãos por fora do joelho, ela sai do chão, chega lá em cima. Qual é o movimento? Não pense em jogar o tronco para frente. Você pensa em empurrar o quadril para trás. Vai descendo, vai jogando lá atrás. Quando a barra passar do joelho, você faz uma leve flexão e volta. É quase como um stiff, porém com o joelho flexionando um pouco no final do movimento. Posiciona o quadril para trás, parou e joga o quadril em direção à barra. Outro ponto importante. No RDL, que é o Homemade Deadlift, a barra não toca no solo. Jogou. Boa. Lá atrás. A barra, ó, fica próxima do solo, mas ela não toca no solo. Isso aumenta o componente excêntrico, ou seja, da fase da descida, que ajuda a alongar ainda mais o seu glúteo, trazendo mais efeito sobre a região do glúteo da porção inferior, ou seja, justamente a porção da glúteo. O grande diferencial do RDL é outro exercício que você consegue colocar muita intensidade. É um exercício que dá para você trabalhar facilmente aí com pesos mais altos à medida que você for progredindo ao longo do seu treino. Beleza? Próximo exercício. Quarto exercício, extensão de quadril, mas utilizando, ó, o banco romano. Muitos de vocês acreditam que esse banco serve apenas para treinar a lombar. Vocês já viram a gente fazendo aqui no movimento de extensão e flexão da coluna. Porém, o que a gente vai fazer é uma extensão do quadril. A sua coluna ela não vai movimentar dessa forma aqui, ó, extensão, flexão. Ela vai ficar imóvel e a gente vai fazer uma flexão e extensão do quadril. Aí sim o motor primário do movimento vai ser o glúteo. Outra característica, o glúteo vai ficar muito alongado, a gente vai ter um grande torque de movimento com ele alongado e ajuda a esticar essa região para a gente criar ali aquela porção mais baixa do glúteo máximo, que é justamente a gota, ali na sua inserção, ou seja, na parte mais baixa, perto dos posteriores de coxa. Esse exercício é excelente, então vamos ver o passo a passo. Primeiro, a importância, a altura do banco. Como você vai descobrir isso? Encosta. Isso. O banco ele precisa estar posicionado na altura do seu quadríceps, ou seja, se você colocar muito alto, o seu quadril vai ficar travado, você não vai conseguir mover. Então coloque ele sempre no finalzinho do seu quadríceps. O movimento, como você vai pensar? A coluna ela sempre fica reta, fica imóvel durante toda a execução. Então você desce, mantendo a coluna imóvel, parou aqui. Quando você subir, você pensa em empurrar o banco com o quadril para que aí sim o tronco suba. Subiu, alinhou coluna, quadril e joelhos, desce de novo. Então você vai descer e vai subir apertando o glúteo contra o banco. Apertou, você consegue ver a execução, ó, acontecendo aqui no glúteo. Alongou, 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 o máximo de alongamento e aí contrai. E você consegue perceber, ó, que é justamente a parte baixa do glúteo que está alongando e contraindo. Importante manter sempre a coluna neutra e não descer demais, desce. Se você descer demais, ó, a gente tem uma flexão na coluna lombar. Isso aqui não é mais o glúteo, a gente não tem essa amplitude de alongamento. Então subiu, desceu até onde fica alinhado e já sobe de novo. Boa. Então, você já viu aí 4 exercícios, agora vamos para o último,
Tenho certeza que se você colocar esses 5 exercícios no seu treino, não tem erro. O último exercício eu guardei porque é um dos mais importantes. A gente tem uma revisão sistemática mostrando que esse exercício é o exercício entre todos da academia que mais ativam o glúteo. E você não esperava que fosse esse exercício. Podia ser elevação pélvica, agachamento, mas quando a gente pega esse estudo de revisão, ele tá lá como número 1, é o step up, ou seja, subida no banco. Esse exercício ele tem novamente aquelas características que eu falei para vocês. Amplitude de movimento, alongamento do glúteo, fase mais difícil do movimento acontecendo com o glúteo alongado e outra característica que é muito importante, unilateral. Os exercícios unilaterais trabalham muito o glúteo, principalmente pela questão da instabilidade. Então, simbora ver a execução desse step up. De novo, esse é um exercício que pode ser feito trabalhando o quadríceps, ou seja, se ela subir com o tronco reto, sobe, indo para cima, e descer mantendo o tronco reto, você vai ter o trabalho todo sobre o quadríceps. Não é o que a gente quer. Então ela já começa, ó, inclinada. Você joga o joelho de trás um pouquinho mais para trás, inclina o tronco e subiu. Ao descer, quando pisar no chão, você flexiona um pouquinho o joelho para ganhar amplitude e sobe inclinando o tronco. Essa inclinação e os pesos posicionados na frente permitem que a gente tenha um maior trabalho acontecendo sobre o glúteo e não sobre o quadríceps. Boa! Desce, guarda o peso apenas de uma mão. Uma variação legal que se você não tiver muita estabilidade, você pode fazer segurando numa plataforma com uma das mãos. Olha que legal! Você pode se manter apoiado durante toda a execução. Não tem problema algum. Então tá aí, vocês acabaram de conferir o top 5 de exercícios de glúteo que trabalham aquela região da gota. Agora não tem mais desculpa, aplique nos seus treinos, eu tenho certeza que você vai ver essas regiões desenvolverem muito. Basta você ir progredindo o peso ao longo das semanas de treinamento, encaixando bem esses exercícios dentro da sua semana de treino, e eu tenho certeza absoluta que o seu glúteo vai evoluir como nunca. E eu quero saber de você, se gostou dessas dicas, o que é que você quer ver de vídeos de técnica aqui dos Experts da Growth? É isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.